Olá, sou Jorge de Wellington, professor de História da Secretaria Municipal de Educação de Governador Valadares. Na aula de hoje, vamos falar sobre a Reforma Protestante, que foi um movimento que contestava o poder exercido da Igreja Católica e também os dogmas papais. Vamos ver algumas causas deste movimento. Primeiro foi o desenvolvimento do comércio e da burguesia, a formação dos estados nacionais na Europa, o renascimento e também a crise dentro da igreja. Um dos fatores que caracterizaram este movimento foi o fator econômico. A igreja, ela acumulava riquezas e poder, mas ao mesmo tempo não deixava que os cidadãos acumulasse. Porém, a nova classe econômica, a burguesia, almejava o lucro e também a riqueza. O desejo da nobreza de obter as riquezas da igreja foi um fator primordial para esta conquista. Na política, houve o questionamento da autoridade papal, que interferia tanto na política como no modo de vida dos seus cidadãos. Os governantes ou os reis, eles queriam dominar o seu território, comandar, regê-los com acordo com seus interesses. As contradições da igreja na forma religiosa, com vendas de indulgências e simonias, em troca da salvação e do perdão. O início da reforma se deu com o monge luterano Martinho Lutero. Ele discordou publicamente dos dogmas da igreja como a venda de indulgências, redigiu as 95 teses. Com isso, o Papa ele faz a bula papal, onde ele queria uma retratação pública do monge Martinho Lutero, pedindo perdão à igreja e dizendo que aquelas teses eram mentirosas. Martinho Lutero não aceita essa bula papal e também não aceita pedir perdão à igreja e traduz a Bíblia para o alemão. Porque, de acordo com as 95 teses, ele defende que cada indivíduo tem o direito de analisar a Bíblia na sua língua nativa. A reforma foi uma negação da estrutura secular da Igreja Católica, uma afirmação de uma nova verdade, a escritura, o exame das escrituras pelo indivíduo e novos dogmas, contrapondo com os velhos dogmas da Igreja Católica. Porém, a Igreja Católica não fica de braços cruzados, ela cria a Contra-Reforma para barrar o crescimento do protestantismo, para não perder a sua hegemonia política e também as suas riquezas. Os principais reformadores são Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio, Simons e também na Inglaterra nós temos o protestante Henrique VIII. A reforma religiosa. Os luteranos estabeleceram no norte da Alemanha e nos países escandinavos. Eles foram apoiados pelos príncipes feudais. Eles tiveram como objetivo a pretensão de tomar os bens do clero e impedir o domínio do rei espanhol Carlos V sobre os territórios. Os anabatistas, nas outras terras da Alemanha, combateram as revoltas camponesas antifeudais, tinham a Bíblia como a defensora do comunismo primitivo e foram massacrados pelos príncipes feudais. Os calvinistas estabeleceram na Suíça, Inglaterra, Holanda e França. Tiveram como motivações a condenação dos lucros burgueses pela Igreja Católica. Calvino defendia o trabalho duro e a acumulação de capital. A Igreja Anglicana, feita pelo rei Henrique VIII na Inglaterra, defendia o absolutismo inglês, todos os poderes concentrados na mão do rei,
por causa do divórcio com a rainha espanhola Catarina de Aragão. Foi uma pretensão do rei inglês para fazer esse movimento. A Igreja Católica usa ao seu favor as artes e cria o barroco. O barroco ele traz para dentro das igrejas toda a opulência e riqueza nas artes sacras e também para estabelecer o seu poderio de fé sobre os fiéis, usando muito ouro e muita prata, principalmente as pratas e os ouros que saíram daqui das Américas. Esse barroco, essa arte, ela chega nas Minas Gerais e uma das cidades que são uma das joias do barroco mineiro é Ouro Preto, que traz para dentro das suas igrejas e também para a arquitetura colonial toda a riqueza deste período. Um dos mestres mais famosos do barroco mineiro foram Aleijadinho e Ataíde. Mas o barroco, essa arte, ela transcendeu para outras artes, como chegou também a literatura. Podemos ver neste quadro a riqueza das pinturas, do interior das igrejas, das esculturas, na arquitetura e na paisagem. As formas da Reforma Protestante foram o comércio das indulgências, formação de monarquias nacionais e a ascensão da burguesia. A origem deu-se no Sacro Império Romano Germânico e com a liderança de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele defendia a salvação pela fé, criou as 95 teses e foi apoiado pela nobreza alemã. O anglicanismo, luteranismo e calvinismo são ramificações da Reforma Protestante. A Contra-Reforma veio através do Concílio de Trento e foi estabelecido o Index Papal, onde foi feito uma lista de livros proibidos. Também foi colocado em prática, num novo modelo, o Tribunal do Santo Ofício, e a Companhia de Jesus foi criada para catequizar e converter a população. Essa companhia chegou às Américas. Na aula de hoje, nós vimos todo o processo da Reforma Protestante e também a Contra-Reforma. Para acessar a plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da sua tela. Lá você encontrará mais informações sobre este conteúdo. Ótimo estudo, boa aula e até mais!